Meu querido irmão, minha querida irmã, seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. É para nós um prazer podermos estar aqui aos domingos compartilhando mais uma aula e eu tenho por certo que neste dia não será diferente. Esse trabalho ele é realizado pela Superintendência Geral do Campo, junto à Comissão de Apoio à Escola Dominical, na nossa Igreja Assembleia de Deus, em Jundiaí, igreja essa presidida pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Vamos orar, queridos? Pai, nós te louvamos pela oportunidade de estar na tua presença, poder aprender da tua palavra neste momento, juntos, Senhor, meditarmos, pedindo a ti a tua graça, a tua direção, que o teu Espírito nos ajude em todo o tempo e todo momento. Abra nossa mente, Senhor, é o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Queridos, a aula de hoje é a lição de número 9, do dia 28 de novembro de 2021. O título da nossa lição nos diz o seguinte: Paulo e sua dedicação aos vocacionados. O nosso textuário, ele encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de número 28. Ele nos diz: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A verdade prática nos ensina: no reino de Deus, a liderança mais antiga zela pelas lideranças mais novas. Os jovens vocacionados precisam de cuidado e de zelo. Meu irmão, se você não tem a sua lição da Escola Dominical, a leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos de número 17 a 34. Acompanha comigo neste momento a leitura da Palavra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis que desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo este tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida,
entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que, dentre vós mesmo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, a palavra da sua graça, a Ele, que é poderosa para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, e nem o ouro, e nem as vestes. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Que leitura maravilhosa esta do texto de Atos, que nós temos a oportunidade nesta manhã. E eu tenho a certeza que nós vamos aprender da palavra do Senhor muito neste dia. Queridos irmãos, eu sempre digo aqui, se você tiver alguma dúvida com respeito a esta lição, com respeito ao assunto que está sendo ministrado, você pode manifestar aqui no chat a sua pergunta e, permitindo o bom Deus, no próximo domingo nós estaremos respondendo a sua pergunta. Se você tem também uma necessidade de oração, você pode manifestar o seu pedido de oração e a Igreja do Senhor, aqueles irmãos que aqui estão participando neste momento, eles estarão vendo a sua necessidade e estarão unindo-se em oração para que Deus possa responder e atender a sua causa. Pois bem, o nosso professor nesta oportunidade é o nosso pastor Clemente. Ele congrega na nossa sede, junto com o nosso pastor Ezequias. Ele será este instrumento pelo qual nós vamos aprender da palavra de Deus nesta oportunidade. Pastor Clemente, que Deus o abençoe poderosamente. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecendo a Deus por esta manhã estar aqui aprendendo mais um trecho dessa lição tão importante que nós estamos estudando esse trimestre. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa ser uma aula proveitosa, de grande aprendizado para todos nós. Eu tenho certeza que Deus tem coisa boa para os teus filhos. Eu quero agradecer a minha liderança, o pastor Ezequias, pela confiança de ceder esse púlpito para estar ministrando aqui a palavra, assim como os meus líderes, né? Pastor Marcelo, Misael, Marcos Coutinho. Que Deus possa abençoar vocês grandemente nessa empreitada que vocês têm na igreja. Muito bem. A lição de hoje, como vocês estão vendo, lição 9, Paulo e a sua dedicação aos vocacionados. Vamos lá. A introdução diz o seguinte: nesta lição, vamos estudar sobre o grande legado do apóstolo Paulo para os obreiros da atualidade e sua maneira de ensinar os novos vocacionados. O ponto central diz assim: a liderança mais antiga deve cuidar das mais novas. O que nós entendemos aqui nessa introdução? Que a necessidade de preparar novas pessoas é muito importante, e Paulo tinha essa consciência de preparar pessoas para quando ele não tivesse mais condições de fazer a obra, alguém estava à altura para exercer o cargo a lacuna que ele estaria deixando. E é muito importante nos dias de hoje também a gente ter esse cuidado, né? Porque a gente passa, né? As forças vão acabando, a gente vai passando, o tempo vai passando, a gente vai enfraquecendo e tem que preparar pessoas para ficar no nosso lugar. E Paulo tinha essa consciência que ele chamou pessoas, nós vamos ver aqui à frente, ele chamou pessoas para estar nesse ministério, ele ensinando,
com todo cuidado, preparando pessoas para assumir o seu lugar ou expandir a obra de Deus, como aconteceu. A liderança de hoje é muito importante que também se prepare pessoas para dar prosseguimento a esta obra. Às vezes, infelizmente, a gente vê em outros lugares pessoas que não têm um certo cuidado de preparar pessoas e às vezes gera até um ciúmes quando a pessoa está crescendo. Eu acho totalmente errado, porque nós temos que incentivar as pessoas que estão começando agora. Percebeu que tem um jovem que destaca, está destacando, vamos investir nele, porque só tem, no mundo corporativo nós entendemos isso, né? Que só tem retorno se tiver investimento. Então tem que investir no jovem. Eu me lembro de um pastor que deu um exemplo que às vezes a pessoa pega um obreiro que está querendo crescer e planta ele na lata, uma expressão que ele usou. Se plantar na lata, a pessoa não cresce. É uma pessoa que fica limitada. Uma planta, para crescer, ela necessita de ter terra suficiente, espaço suficiente para desenvolver sua raiz para depois ela crescer. E se ela não se desenvolver a raiz, ela não vai crescer. E uma planta na lata, então, ela vai continuar ali pequena, porque não teve o seu desenvolvimento, a raiz não foi profunda. Então, não adianta você querer abafar o ministério de alguém. É errado, você tem que investir. Porque vamos analisar uma situação. Se você é um pastor de igreja e você tem um líder da mocidade, você tem uma irmã do círculo de oração, você tem um líder de um departamento, e essa pessoa tem um destaque muito grande na obra de Deus, está fazendo um trabalho com muito esmero, com muito cuidado, muito carinho, com muito profissionalismo, com muita graça de Deus, está fazendo um trabalho, e a pessoa investir mais nessa pessoa, o pastor investe mais no ministério deste jovem e desta irmã, o que acontece? A sua igreja vai ganhar e o reino de Deus vai ganhar com isso. Porque aqui na terra, alguém que gosta de nome, o nome vai ficar para o pastor. Geralmente a igreja local sabe que é o jovem, o líder da mocidade que está prestando um grande trabalho, que a mocidade está crescendo pelo trabalho que ele está prestando. E com o apoio do pastor, quando essa igreja for chegar ao conhecimento, as pessoas tomar conhecimento desse trabalho tão grande que está sendo feito, e o nome vai para o pastor. Você viu o pastor José? Como que a igreja dele está crescendo, como que tem uma mocidade bonita? Então, a coisa mais correta que tem é você investir nas pessoas, preparar pessoas para assumir o lugar, porque vamos ficando, como já disse, vamos ficando velho e tem que ter pessoas, novos pregadores, novos ensinadores, novos líderes, e assim sucede. Mas vamos ver com cuidado essa lição de hoje. Vamos lá. Éfeso, o ponto de aprendizado dos vocacionados. O ponto de partida, em lição anterior, vimos que Antioquia foi o lugar de desenvolvimento vocacional do apóstolo Paulo. Atos 13, você vai ver que ele começou o seu ministério, começou a sua primeira viagem missionária, como vocês podem ver, ali em Antioquia. Antioquia hoje é a cidade de Antáquia, né? 500 mil habitantes deve ter nessa cidade, na Turquia, e um pouquinho maior que Jundiaí. E ela tem um rio, o rio Orentes, né? Que corta a cidade de Antioquia, hoje Orentes, cerca de 30 quilômetros, você chegava à beira-mar, mar Mediterrâneo, como vocês podem observar ali no mapa, e localizava ali a Seleucia, no porto de Seleucia, e eles navegavam, como foi chamado Paulo e Barnabé, para fazer esta missão. E como vocês podem estar observando, saindo da Antioquia, descia a Seleucia, ou eles desceram a Seleucia, e navegaram para a primeira cidade de Salamina, que ficava logo na entrada
a partir de que começava a terra, a ilha de Chipre, com a terra de Barnabé, e tinha cerca de... A ilha de Chipre tem em torno de 200 quilômetros, de Salamina até Pafos, que era a capital de Chipre. Paulo e Barnabé chegaram em Pafos, como vocês conhecem bem a passagem bíblica, e encontraram ali o líder da ilha, o chefe da ilha, o governador da ilha, chamado de Sérgio Paulo, e este homem estava muito interessado em ouvir a palavra. Mas tinha um tal de Elimas, né, que ele não queria que ouvisse, que o procônsul chegasse ao conhecimento da fé. E Paulo foi muito paciente com ele. A gente vê em 2 ocasiões Paulo tendo uma paciência muito grande com o inimigo que queria perturbar a obra de Deus. E Paulo, aguentando aquilo, ele perdeu a paciência e repreendeu o demônio que estava nele, dizendo que ele ia ficar cego. E ele ficou cego, rodava por um espaço tentando pegar de um lado e de outro, porque não conseguia mais visualizar ninguém. E o procônsul converteu. Aí Paulo seguiu. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar vocês. Não, está a cidade de Antioquia, né? E Paulo seguiu a sua caminhada a Panfilha. Chegando em Panfilha, Marcos retorna para Jerusalém e a caminhada segue Paulo e Barnabé. Sua primeira viagem foi uma viagem muito longa? Não. Louvado seja Deus. Estou mostrando para vocês ali Éfeso, né? Onde fica Éfeso, né? E vamos prosseguir. Em Éfeso, o apóstolo permaneceu mais tempo e, por isso, dali surgiu um local estratégico para formar novos discípulos. Éfeso tinha uma influência muito grande na época, então tinha uma concentração de religiões em Éfeso. Né? Paulo achou interessante ficar ali para realizar a obra, né? O tópico 2, Paulo e o despertamento de novas vocações. O ministério de Paulo tomou uma proporção muito ampla em um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Por isso, o apóstolo arregimentou e investiu em pessoas que o auxiliassem a levar o evangelho. A gente vê vários versículos mostrando algumas pessoas que Paulo recrutou para esse trabalho. Acompanharam Sopatros de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tíquico, e Trofino da província da Ásia. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 4, nós vamos ver essas pessoas que já tinha lá um grupo acompanhando Paulo e Paulo ensinando, preparando eles para prosseguir a obra, abrir novos trabalhos e assim por diante. Paulo, um mestre inspirado. Ninguém faz nada sem a inspiração de Deus, sabe muito bem disso, né? Pessoa que quisesse ser bem-sucedido em qualquer ministério, ele tem que ser inspirado por Deus, Deus que dá inspiração. Afinal de contas, essa obra é de Deus, não é de homem algum. Então, tem que ter a inspiração do Espírito Santo na nossa vida para realizar qualquer tipo de obra. Não é só pregar, não é só pastorear, qualquer tipo de obra que nós vamos fazer, temos que ter inspiração de Deus. Eu dou aula para 2 crianças, você está fazendo um excelente trabalho. Um excelente trabalho Deus colocou em tuas mãos. Então, dedique, faça o melhor com essas 2 crianças que Deus colocou em suas mãos. Amanhã pode ser um ganhador de alma que você está preparando hoje. Então, tem que estar cheio do Espírito Santo, inspirado por Deus para a realização dessa obra. O apóstolo Paulo aproveitou a boa vontade de seus filhos na fé para aprendizado do Evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que o ouviram. O Paulo era o espelho. Ele disse assim que ele, que quisesse, podia ser
imitar ele, né? Porque ele era imitador de Cristo. Louvado seja Deus. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel do Senhor, o qual fará com que você se lembre dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Mas, versículo à frente, nós vamos encontrar ele falando nesse sentido. Mas ainda que vós, o mesmo, olha que ensinamento Paulo estava dando para aquele povo, né? Mas ainda que em nós, o mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, sem nenhum valor, não dê crédito, que o evangelho que eu estou pregando, ele fala à frente aqui, eu vou mostrar o versículo, eu recebi, foi do Senhor. Então eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. E ele continua, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja sem nenhum valor, que seja anátema, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Pois o apóstolo recebera revelações do Senhor, como eu disse, ele fala assim, eu recebi foi do Senhor, não foi de ninguém. Porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. O que ele estava falando? Ele estava falando do caminho, quando ele ia perseguir os crentes em Damasco, e Deus apareceu, Jesus apareceu para ele, e teve aquela revelação esplêndida, como nós já falamos em lições anteriores, né? Que ele repetiu por 2 vezes, dando explicação a Jerusalém, dando explicação perante o rei. Então, ele fala que ele recebeu foi do Senhor, e foi realmente do Senhor. Porque os irmãos analisem uma situação aqui. O ser humano é muito difícil, nós somos, nós resistimos muito à mudança. Pode ter certeza. Quantas vezes você e eu nós já pregamos, chegamos perante uma pessoa, vamos entregar um folheto, vamos falar de Jesus, e essa pessoa olha para você e fala assim, eu sou muito católico. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, por quê? Nós somos difíceis de aceitar mudança em nossa vida. Então, você tem uma mudança de uma outra religião, uma filosofia que você vinha tendo há muito tempo dos seus pais, dos avós, dos amigos, e você ter uma mudança, então a gente resiste isso aí, né? Nós somos muito dados a ter essa resistência. Se Deus realmente não falar no coração da pessoa, a pessoa vai resistir mesmo. Mas quando o Espírito de Deus entra na vida da pessoa, então ele não vai resistir, ele vai ver que Jesus é o caminho mesmo e já vai acabar aceitando a Jesus. E Paulo, imagine vocês uma coisa, quando Paulo se converteu, ele teve que fazer uma mudança de tudo aquilo que ele aprendeu, que ele tinha estudado, a Torá, os profetas, os cânticos, tudo que ele tinha aprendido, ele teve que rever esse conceito e aceitar uma nova vida. E Paulo entendeu isso de uma forma com muita graça de Deus. Ele entendeu isso, o que realmente era uma mudança, que precisava ter essa mudança. E nem todos os discípulos aprenderam. A gente vê que Pedro, a gente vai ver à frente aqui, que Pedro foi um deles que demorou um pouco para entender essa mudança, que não precisava mais cumprir a lei. Eles estavam acostumados com esses ritos da lei, né? Que o povo da época dizia que cumpria, mas não cumpria realmente como a lei queria. Então, vamos pensar, foi realmente uma mudança muito difícil para que Paulo aceitasse isso, ou as pessoas que estavam pregando. Paulo não, eu coloco minhas palavras de uma forma diferente. Paulo aceitou isso porque ele teve a revelação do Senhor. Mas as pessoas que estavam em volta dele não teve a mesma revelação, tinham dificuldade de aceitar. E
por isso que ele teve esse trabalho todo. Vamos para frente aqui. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhe instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso temos 3 epístolas paulinas, conhecidas, vocês conhecem muito bem a epístola a Timóteo, as epístolas a Timóteo 1 e 2, e depois a epístola a Título, né? 2. O legado doutrinário de Paulo para os novos líderes. A advertência de Paulo a respeito dos judaizantes e dos gnósticos. Vamos lá. Quem eram os judaizantes? Vamos entender essa passagem, vai ficar mais fácil nós entendermos quem eram os judaizantes. Tentei explicar aqui da forma mais prática. Um termo extra-bíblico designado àqueles que obrigavam os gentios convertidos a obedecer à lei. O que Paulo combateu isso, que foi difícil de entrar na cabeça do povo. Porque o que os judaizantes diziam? Que as pessoas que se convertiam, né? Ou seja, você converteu? Converti. Tá bom, então vamos obedecer à lei agora. Tá? Que dificuldade. E Paulo falou, gente, não tem necessidade, a nova lei é Cristo, nós estamos mudando, não tem mais necessidade de você cumprir a lei, cumprir os ritos da lei, na verdade, né? E vamos ver se eu tenho aqui a coisa marcada aqui para entender melhor, né? Tais como isso, muito bem, tais como prática da circuncisão, a guarda do sábado judaico, a observância dos ritos que envolviam datas e comidas, Paulo se levantou corajosamente contra isso. Então, os irmãos vão observar que teve 2 concílios para resolver essas questões. Um de 14 anos de diferença um do outro, mas depois do primeiro concílio de Jerusalém, Atos capítulo número 15, 14 anos depois precisou fazer um novo para poder resolver quase as mesmas coisas, porque eles tinham muita dificuldade de entender aquilo. Parece que a voz de Paulo não chegava, não tinha compreensão. Não. Vocês têm que cumprir a lei. Então não era para os judeus, que os judeus, entre aspas, eles cumpriam a lei. Mas os gentios não. Então, se você é gentio e você converteu, agora você tem que cumprir a lei. E Paulo combateu isso fortemente. Não há necessidade de estar fazendo os ritos que vocês fazem. Circuncisão, por exemplo. Eu vou mostrar na frente, à frente um pouquinho, eu vou mostrar para vocês que Paulo disse assim, olha, eu não preciso de circuncisão, não. Eu tenho as marcas de Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo expressa? Eu acho que esse surpreso aqui, ele está dizendo assim, eu acho que eu estou muito triste com vocês. Porque tanto que eu tenho ensinado, eu tenho dito a vocês que eu recebi do Senhor, eu estou passando a vocês o ensinamento e vocês não estão dando crédito. É triste quando você fala a verdade, no caso Paulo, prega a verdade, prega a verdade, prega a verdade, e ninguém escuta a verdade. Aí vem o outro com a mentira e todo mundo acredita. Nós vamos ver isso na Bíblia por vários textos desta forma. Pessoas falavam a verdade e ninguém acreditava. Um exemplo disso é Jeremias, que vocês conhecem muito bem, a passagem de Jeremias, que Jeremias tanto falava para o povo como que deveria proceder para que evitasse o cativeiro babilônico, que nós estudamos aqui tempo atrás, e o povo não dava ouvido, partindo do rei. Louvado seja Deus. O qual, na verdade, não é outro, porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que eu vou repetir o versículo que nós lemos um pouquinho atrás, mas ainda que um anjo
vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja esse anátema. Paulo, muita ênfase neste quesito. Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinava aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume da lei, não podem ser salvos. Imagine o que as pessoas aceitavam Jesus, está na igreja, está servindo a Jesus. Paulo falou que não precisa mais obedecer, não precisa fazer circuncisão nenhuma. Está tranquilo, está na igreja, sentando, servindo a Deus. Aí chega outro e falou: você foi circuncidado? Não. Paulo falou que não precisa. Tem que circuncidar. Mas que confusão. Que confusão não gerava nessas pessoas que estavam há algum tempo ali na igreja, com aquele ensinamento genuíno que Paulo tinha dado, e vinha outra pessoa para poder perverter. É o que o inimigo faz. A coisa que o inimigo mais quer é causar dúvida na pessoa. Porque assim ele enfraquece. Tá? Enfraquece a pessoa. E quando a pessoa está fraca, é fácil derrubar. Quando a pessoa está forte, está firme na fé, está batalhando, o diabo fica de longe. Mas quando ele causa dúvida na pessoa, tá? Essa dúvida enfraquece. Será que eu estou certo no caminho que eu estou seguindo? Então ele começou a entrar dúvida, entra a fraqueza. Quando entra a fraqueza, é tudo que o diabo quer para derrubar uma pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, né? As heresias estão por aí. Louvado seja Deus. Quando, porém, vi, Gálatas 2,14, estou falando do segundo concílio. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos: e você que é judeu, vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viver como judeus? Quer dizer, Pedro estava nessa situação. Pedro, sendo judeu, teve a revelação de Deus. Os irmãos conhecem muito bem Atos capítulo 10, que teve aquela revelação de Deus, que não tinha distinção de judeu e gentil, que Jesus também tinha morrido pelos gentios. Pedro sabia disso, mas o próprio Pedro estava ensinando também que tinha que seguir os ritos, e Paulo aborreceu com isso. E Paulo diz assim que ele foi irrepreensível, né? Ele era repreensível porque é a necessidade de ter repreendido mesmo, né? Louvado seja Deus. Paulo atacou os judaizantes da Galácia, que obrigava os homens a se circuncidar. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo, o versículo que eu falei para vocês, estaria mostrando. Paulo disse assim: eu não preciso dessas marcas no meu corpo, essa cirurgia forçada no meu corpo. Eu tenho as marcas de Cristo. Tá? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tive a revelação do Senhor. Eu não tenho necessidade disso. Louvado seja Deus. Vamos seguir aqui. Um mal da época de Paulo, esse chamado gnosticismo. Hoje tem muito mais coisas que surgiram, que eu não vou nem numerar elas, que os irmãos conhecem muito bem. Espiritismo, né? Baixo espiritismo, né? Espiritismo kardecista, aquele espiritismo que começou lá com Catarina Fox, as americanas, né? E o Katz Fox, que via as coisas moverem em casa, o Allan Kardec, o kardecista, chamado de auto-espiritismo, espiritismo de rico, no caso. Aí vem em banda, umbanda, quimbanda, magia negra, tanta coisa que surgiram. Tanta coisa que surgiu. Na época não tinha isso. Essas coisas surgiram muito depois, nos nossos tempos, os tempos mais modernos.
Mas o gnosticismo tinha, vamos entender um pouquinho o que é esse gnosticismo, que atrapalhava, era uma pedra de tropeço na vida de Paulo, esse gnosticismo. Filosofia religiosa, ocultismo, né? Movimento de teor religioso que, possuindo caráter sincrético ou esotérico, foi criado nos séculos iniciais do calendário cristão, pautando-se no cristianismo convencional, juntamente com o misticismo e especulações filosóficas, sendo o conhecimento alcançado a partir das verdades divinas e da rejeição da matéria. Tem mais explicação na frente, vamos tentar entender melhor. O gnosticismo acredita que há como que dois deuses, um Deus bom e outro mau. E o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor. É o que eles pregam, porque eles não conseguem explicar. Eles tinham muita dúvida por que uma pessoa boa sofre. Então, porque foi criado por um Deus menor, um Deus ruim. Segundo ainda o gnosticismo, Jesus teria então um corpo ilusório que não teria sido crucificado, negando a crucificação de Cristo. E João combateu isso na sua carta, quer ver? Vamos lá? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. João capítulo 1 João, né, capítulo 2, versículo 22. Então, o que eles queriam fazer? Causar confusão no meio do povo, e conseguiam causar confusão. A gente vê pessoas que desviaram, né, discípulos de Paulo que desviaram, seguindo outras doutrinas, né, e infelizmente conseguiu tirar algumas pessoas. Por isso que há uma necessidade da gente ter uma vida íntegra com Deus. Porque se você tem uma vida íntegra com Deus, você está protegido, está blindado. Deus não vai permitir que você, na sua mente, entre umas doutrinas falsas a ponto de prejudicar a tua vida com Deus. Então é muito importante ter uma vida com Deus, saber, ler a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é a revelação de Deus aqui. Tem tudo o que você precisa. Louvado seja Deus. Ainda do gnosticismo, acredita também na reencarnação para a salvação da pessoa. Vê-se então que é radicalmente oposto ao cristianismo. Vamos parar com o gnosticismo aqui. Vamos lá. O compromisso de Paulo com o Senhor. Atos capítulo 9, 20, versículo 19. Vamos ver. O apóstolo não se preocupava apenas em lidar com os falsos ensinos que deturpavam a fé cristã. Ele preocupava-se em viver de maneira coerente com o que ensinava. Por isso, sua vida era sem ostentação, pois desejava refletir a humanidade de Cristo. O que Paulo queria fazer aqui? A gente entende que Paulo não só queria pregar com as palavras, mas que a sua vida, que a vida fosse um espelho para as pessoas que estão seguindo. E tem que ser, né? Que às vezes a gente prega para uma pessoa a vida inteira. Se você não der testemunho de cristão, você não vai conseguir ganhar essa pessoa para Jesus. E às vezes existem pessoas que não têm habilidade para falar do evangelho, é vergonhoso, é tímido. Tenho medo de surgir pergunta que eu não possa responder, às vezes não consegue falar. Mas ele tem uma vida tão íntegra, uma vida que todo mundo olha para ele e fala assim, este é um homem de Deus. Mas acho que não tem um título melhor para a gente ouvir das pessoas, é alguém olhar para você, você é crente, você é um homem de Deus, eu vejo que você é diferente, mas você é lindo, maravilhoso. Nossa, eu vejo aquela irmã lá, ela é diferente. Entendeu? Não é só no vestir, o jeito dela comportar, a fala,
em todos os aspectos, na sociedade, como que ela porta. Nossa, então é muito importante quando a pessoa, os de fora, estão vendo Cristo na nossa vida. Né? Nós estamos refletindo, somos espelho. Né? O cristão é um espelho. Às vezes as pessoas no mundo, eles podem fazer errado, ou fazem errado, mas não aceitam que o crente faça errado. É assim, tá certo? Ele está errado, e se nós fizermos errado, ele aponta o dedo para nós. Então, a nossa vida tem que ser um espelho que as pessoas possam ver, né? E ver Cristo em nós, refletir Cristo na nossa vida. Louvado seja Deus. E quando chegaram, Paulo lhe disse: você sabe como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cilada dos judeus. Paulo tinha inimigo para todo lado, inclusive os judeus. Meu Deus do céu. Inclusive os judeus. Inclusive não, os principais inimigos de Paulo, né? Os principais inimigos de Paulo foram os judeus. E de Jesus também, né? Paulo apela aos líderes. Tópico 3. Sobre o desprendimento de obreiros para realizar a obra de Deus. Atos 20, 24. O apóstolo fala sobre o desapego material na vida do obreiro. Às vezes não é só o desapego material, né? Algum desapego também tem que deixar de lado para servir a Deus, fazer a obra de Deus. Vamos lá. Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo, ele tinha a vida dele, ele falou, não tenho minha vida preciosa para essas coisas materiais, não. O tendo o que comer, para mim, está bom. Eu aprendi já a ter necessidade, aprendi a ter fartura, aprendi tudo. E eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Então, Paulo era diferenciado. Louvado seja Deus. Lembremos do exemplo de Paulo, que procurava não ser pesado às igrejas que pastoreava e visitava. É um exemplo que é dado a nós, né? Hoje em dia, às vezes a pessoa ele prega uma mensagem e já acha que é pregador, já acha que tem o direito de estar cobrando para visitar a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Nem jamais comemos pão à custa dos outros, pelo contrário, trabalhamos com esforços e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Está lá, 2 Tessalonicenses 3:8, como vocês estão vendo aqui. Sobre o cuidado pessoal do obreiro, Paulo também fala sobre isso, né? Do cuidado que o obreiro precisa ter. Por exemplo, o obreiro precisa cuidar-se de quem? Primeiro dele. Tá? Primeira pessoa que o obreiro precisa cuidar é dele. Porque como que um obreiro, sem condições psicológicas, sem condições físicas, pode cuidar de uma igreja? Se ele não está bem emocionalmente, né? Ou não está bem fisicamente, ou de outra forma, que ele não está bem, ou espiritualmente também. Né? Que às vezes a pessoa está se arrastando e não está percebendo que não tem condições. Então o obreiro precisa fazer reciclagem, precisa estar apto para assumir uma igreja. Os irmãos que já tiveram a oportunidade de entrar numa aeronave, a primeira vez que eu entrei, você presta atenção naqueles ensinamentos que tem lá,
uma aeromoça fica lá, um comissário de bordo, fica à frente do avião, um avião pequeno, né, dando as instruções de voo, de procedimento, em caso de acontecer coisas erradas. Às vezes fica, conforme o tamanho do avião, fica 2, 3, 4, ou tem aquela telinha na frente do banco do passageiro da frente, e você consegue visualizar. A primeira vez, você presta muita atenção. A segunda vez, você não presta muita atenção, porque são repetitivos naquilo nos ensinamentos, né? Mas a primeira vez eu achei interessante, foi muito interessante, porque eles dizem assim, em caso de haver uma despressurização, que é um ar externo entrando no avião, acontecer alguma coisa e o ar externo entrar na fuselagem, vai haver uma despressurização. E como o avião viaja com 10 mil pés, né, 34 mil pés, na verdade, 35 mil pés, 10 mil metros de altura, então o ar, se houver uma despressurização, vai acontecer que você vai ficar sem ar. Então, a recomendação que tem lá é que se há despressurização, automaticamente as máscaras caem. E o ensinamento que a gente recebe lá é que se tiver alguém, uma criança, primeiro você põe em você a máscara, que você vai respirar normalmente, e depois você coloca na criança. Eu imagino uma mãe que está lá viajando com um filho de colo, com mais 2 filhos ao lado dela, viajando, e ela não tem esse ensinamento. E acontece que há uma despressurização e ela precisa respirar. O que ela vai fazer? O que uma mãe que não recebeu o ensinamento vai fazer? Ela vai pegar, vai primeiro tentar colocar no filho e, segundo a informação que a gente tem aqui, uma pessoa, se sofrer de hipóxia, né, a pessoa pode perder a consciência dentro de 1 minuto, ou até menos do que isso, né? Então é grave a situação. Imagina a mãe tentando colocar no seu filho, colocar no bebezinho, colocar no outro filho, para depois colocar nela. Todos vão entrar em óbito, né? Porque ela não teve o ensinamento. Então, se ela coloca nela, respira normalmente, ela tem condições de colocar no bebezinho, colocar no outro e salvar toda aquela família. Então, o obreiro, ele precisa cuidar de quem? Dele. Ah, está muito cansado? Não, tira umas férias, descansa. Estou estressado, esse estresse seu está refletindo na igreja, está prejudicando a igreja, não tem mais paciência com a igreja. Entendeu? É um líder que não tem paciência com o seu liderado. Então, está na hora de você tirar umas férias, descansar. Ah, não, eu não vou tirar férias porque não tem ninguém no meu lugar. Tem não, irmão? E se você morrer, a obra vai parar? Não, não é assim não. Então, sempre Deus tem alguém para assumir o lugar de alguém que deixou. Ah, não tem problema, tira as férias de 30 dias, tira o necessário para você descansar, esvaziar sua cabeça. E é até comprovado no mundo corporativo, é até comprovado que se uma pessoa descansa, tem um descanso merecido, ele rende mais no seu trabalho. A pessoa pensa que trabalhar demais, a pessoa está fazendo bem, às vezes não é tão bem. Tem pessoas que, às vezes, ele até se gaba de derrota. Aí, o outro fala para ele, eu estou com 3 anos que eu não tiro férias. Ah, eu tenho 5 que eu não tiro férias. Você está se gabando de uma derrota. Então, tire as suas férias, descansa, reflete, viaja, tem um ar diferente. Quando você voltar, você vai render muito mais, porque você está cuidando de você. Então, as férias, um descanso, é um investimento que o obreiro está fazendo em você. E isso vai refletir na sua vida de forma geral. É ver o obreiro impaciente com os filhos, impaciente com a esposa, impaciente com a sociedade, impaciente no trânsito, impaciente em todos os aspectos da vida. Essa pessoa está precisando parar um pouquinho, refletir, né, e tomar um rumo diferente. Então, não fique pensando, se você sair do trabalho por algum tempo,
alguém que vai assumir o seu lugar vai se destacar e quando chegar você vai ser trocado. Não pensa nisso, não. Você tem que ter confiança que quem colocou você no trabalho foi Deus. Quem vai tirar é Deus. E acabou. Não precisa preocupar com isso, né? E se Deus tirar você é porque chegou o tempo de sair. Louvado seja Deus. Vamos entender esse tipo de coisa. Então, não tenha preocupação com isso. Como eu falei bem no início, tem que fazer o seguinte, é investir nas pessoas que estão ao teu lado, nos seus líderes, nos seus obreiros, que você vai ter uma tranquilidade no seu trabalho. E descanso em tudo, sai um pouquinho, né? Se o obreiro for casado não tiver filho já grande, sai você e a tua esposa. Casado tem que ser mesmo. Mas sai um pouquinho com a tua esposa, né? Tem um momento só com ela. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para as Maldivas, para ir para Nova York, para ir para ilhas Cancún. Ah, eu não tenho dinheiro. Bom, quem falou com você que você é só feliz se você for para as Maldivas? Quem te disse isso? Quem te disse isso que você tem que ir para Punta Cana para você ser feliz? Não é isso. O importante é com quem você está e não aonde você está. Então, o obreiro pode muito ter um tempo, um dia, fora de tudo, com a tua esposa, no parque da cidade, gastando muito pouco dinheiro, né? Muito pouco dinheiro. Então, é importante o investimento na tua vida, que você investindo na tua vida, está investindo no seu ministério e no bem da igreja, no bem da sua família, no bem da sociedade em geral. Da sua família. Tem que cuidar da igreja, cuidar dele e cuidar da família. Vamos lá. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negócio aí é pior do que descrente. Paulo que falou isso. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Serve para todo mundo. Cuida dele, cuida de mim, depois da minha família. Louvado seja Deus. E Paulo, pior do que uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não sabe cuidar da família. Às vezes a pessoa valoriza todo mundo, né? Todo mundo tem valor para ele, menos a família. Não, a família para a gente é especial. A família foi Deus que deu para nós. Vamos valorizar nossa família. Louvado seja Deus. Da igreja, embora esse texto aqui eu coloquei aqui, mas foi Pedro que falou, né? Estou vendo lá a referência lá. Que pastoreiam o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho. Louvado seja Deus. Que ensinamento que Pedro deu aqui para nós, né? Sobre o cuidado com a igreja, né? Que pastoreia o rebanho de Deus que está com você, não aquela obrigação. Ah, estou chateado, Deus me colocou isso aqui, mas não é isso que eu queria. Faça isso não. Faça a coisa com graça, com espontaneidade, sabendo que vai receber a recompensa é do Senhor. Louvado seja Deus. Já estamos caminhando para o fim. Sobre a ameaça de lobos cruéis no rebanho de Deus. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Os pescadores de aquário, né? Os irmãos conhecem muito bem essa expressão. Pessoa que lá no mundo não quer ganhar a alma, mas quando
uma pessoa se converte, você é chamado, então vai lá, busca para cá, porque a minha religião é a certa. E Paulo deu esse ensinamento para o povo. Ora, depois da minha partida, vai ter muitas pessoas que venham arrastar vocês, levando para a seita, levando para as denominações diferentes, dando ensinamento diferente. Paulo tinha essa preocupação com o que poderia acontecer depois da sua partida. Louvado seja o nome do Senhor. A metáfora dos lobos cruéis se refere aos falsos mestres que incutiam doutrinas estranhas na mente dos incautos. Esses lobos eram predadores espirituais do rebanho de Deus, destituídos de misericórdia e amor. Nesse sentido, o apóstolo convoca os obreiros a terem o compromisso de cuidar de cada ovelha do rebanho, ensinando-a e protegendo-a. Mas a maior proteção que nós podemos receber quanto a esses ataques que surgem, porque não foi nos dias de Paulo apenas, a igreja de hoje, o verdadeiro evangelho, sofre muitos ataques. A melhor forma de prevenção é você estudar a palavra, ler a palavra, porque a palavra vai dizer tudo para nós. Seja um assíduo leitor da Bíblia, né? Filtre aquilo que você coloca dentro de você. Não vai aceitando tudo que vem, não. Vai pela palavra, os comentários. Tem coisas riquíssimas, riquíssimas. Essas Bíblias de comentário. Eu amo essa pentecostal, comentário da pentecostal. Coisa maravilhosa que existe. Por ali você se orienta, entendeu? Vai se orientando. Não deixa ser atacado por doutrinas errôneas que vêm surgindo na nossa mente, atrapalhando, desvirtuando, enfraquecendo, causando dissensão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus. Paulo era uma pessoa disposta à meta, e a meta mais importante de sua vida era falar aos outros a respeito de Cristo. Ele se preocupava com isso. Meu negócio é levar Jesus. Não quero saber de dinheiro, não quero saber de fama. Meu negócio é apresentar Jesus para as pessoas. Não é de admirar que Paulo tenha sido o maior missionário cristão. Deus procura outros homens e outras mulheres que priorizem a grande tarefa que ele lhes deu para fazer, que é a obra de Deus. Irmãos, cada um, Deus deu uma incumbência na obra de Deus. E às vezes, irmão, se a gente não tomar cuidado, você pode até ter inveja do trabalho do outro. Ah, mas eu sou um diácono, eu queria ser um presbítero, mas eu sou um presbítero, eu queria ser um evangelista. Eu sou um evangelista e eu queria ser um pastor, mas eu sou um pastor, eu queria ser o pastor presidente. Que Deus nos guarde disso. Fique na vocação que foi chamado. A igreja precisa de pastor presidente, precisa de pastores auxiliares, precisa de diáconos, cooperadores, evangelistas, de irmãos, de irmãs, auxiliares, pessoas que trabalham no administrativo, pessoas de todas as formas. A igreja precisa de tudo. Então, o importante é você desenvolver o trabalho que Deus colocou na tua mão da melhor forma possível. É isso. É desenvolver o trabalho que Deus colocou na tua mão da melhor maneira possível, sabendo que a sua recompensa do seu trabalho não está aqui na terra, mas quem vai recompensar pelo trabalho que você está fazendo é Deus. Um dia vai recompensar. E Deus só vai recompensar se eu fizer o meu trabalho bem. Eu citei aqui o caso de uma irmã que às vezes despreza, não estou falando que aqui existe, mas que no mundo a pessoa não tem esse cuidado de ver que o quanto é importante você ensinar uma criança. E às vezes a pessoa olha, mas aquela classe lá tem uma classe aqui que tem 30 alunos, a minha classe tem 3, tem 2 crianças. Irmã, faça o melhor para essas crianças, ensine essas crianças no caminho que devem andar, ajude os pais, dá orientação, que hoje em dia as nossas crianças são atacadas de uma forma tão violenta,
Os irmãos conhecem muito bem, né? Sabe, a igreja aqui é muito bem instruída, sabe o quanto que as nossas crianças estão sendo atacadas. Por isso que precisa ter uma professora com a graça de Deus ensinando para essas crianças, criando base para elas, né? Para quando vir essas doutrinas errôneas, pode ser que seja na escola ou com os amiguinhos, quando vir essas doutrinas errôneas, a pessoa tem condições de rejeitar. Louvado seja Deus. E tudo isso passa por quê? Por um bom ensinamento que nós temos. Louvado seja Deus. A base que nós temos. Vamos aqui para a conclusão da nossa lição de hoje. A vida do apóstolo Paulo deixa um grande legado para os obreiros da atualidade. Sua maneira de despertar novas vocações, sua liderança doutrinária para a nova geração de trabalhadores e seu apelo aos obreiros para cuidar do rebanho do Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus abençoe vocês grandemente, né? Tenham um dia maravilhoso, abençoado por Deus. Que Deus guarde vocês, guarde a família de todos nós, né? Que estamos debaixo das mãos de Deus, que Deus possa abençoar grandemente. Eu quero agradecer essa oportunidade, essa rica oportunidade que nós tivemos aqui nesta manhã de poder estar estudando, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, que maravilha podermos aprender da palavra de Deus, entendermos a questão desta dedicação aos vocacionados, que Deus continue abençoando o nosso professor, o nosso pastor Clemente, e que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração esta palavra, este ensino, e que possamos seguir firmes nesta caminhada enquanto que nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Que Deus abençoe a cada um, permitindo o bom Deus, no próximo domingo estaremos aqui mais uma vez. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por poder aprender da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco e aqui nós podemos, Senhor, meditar e assim, Senhor, ser alimentado mais uma vez por Ti através da Tua santa palavra. Continua abençoando os Teus filhos, que o Teu Espírito continue falando em cada coração e que possamos, permitindo o Senhor, estarmos aqui reunidos mais uma vez no próximo domingo em torno da Tua palavra. É por isso que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Que Deus abençoe, queridos. Permitindo o bom Deus, estaremos juntos aqui no próximo domingo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.